Que a paz do nosso Deus esteja convosco. Abra sua Bíblia no livro de Salmos, capítulo 4, versículo 1. Salmos 4:1. Lembrando que o livro de Salmos é o inário do povo judeu, ou seja, os louvores, as canções que o povo judeu, os israelitas, eles cantam para Deus, se encontra no livro de Salmos. Capítulo 4, versículo 1. Diz o título, se a sua Bíblia é versão atualizada, Confiança em Deus na angústia. Então preste bem atenção. Confiar em Deus quando as coisas elas fluem, quando tudo está dando certo, isso é fácil. Agora, a questão é a seguinte, e Deus ele quer ver isso em nós. E justamente é nesse período que é provado a nossa fé, a nossa confiança em Deus. Quando vem angústia, quando vem a tribulação, as adversidades, é nesse momento que nós conhecemos a nossa fé, a nossa confiança em Deus. E Deus, ele espera que da mesma forma que nós confiávamos nele no tempo bom, que a gente também confie nele no tempo da adversidade, quando surgem os problemas, as tribulações. E diz o seguinte a palavra: responde-me quando clamo, ó Deus da minha justiça, na angústia me tens aliviado. Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Então aqui o salmista fala uma coisa interessante, que na angústia Deus estava aliviando ele. Ou seja, naquele período conturbado, naquele período de tribulação, naquele momento difícil, quem aliviava ele, quem promovia o refrigério para a alma dele era Deus. Então, da mesma forma, hoje, nós passamos tribulações, adversidades, enfim, a angústia, ela bate na nossa porta. O fato de servirmos a Deus, de termos entregado a nossa vida para o Senhor Jesus, isso não vai nos isentar dos problemas, não vai nos isentar das angústias. Mas quando nós temos Deus nas nossas vidas, quando o Senhor ele faz parte do nosso viver, no momento da dor, no momento da angústia, no momento do aperto, Deus nos alivia, Deus nos conforta, Deus nos fortalece para que assim nós possamos suportar as adversidades e tribulações. Então, Deus, ele nos alivia no momento, na hora da angústia. Sabe, tem muitas pessoas que, infelizmente, elas não têm esse alívio, elas não têm esse refrigério. Lembrando que a tribulação, a adversidade, vem para todos, mas há diferença entre aquele que serve e aquele que não serve. E se a pessoa
ela não tiver Deus na vida dela, quem é que vai aliviá-la? Quem é que vai refrigerar a alma dela? Quem é que vai confortá-la, fortalecê-la no período da adversidade? Então, por esse motivo, nós devemos estar na presença de Deus, porque quando bater o vento forte nas nossas portas, nas nossas vidas, Deus estará ali para nos sustentar nesses momentos difíceis. Continuando a leitura, versículo 2: Ó homens, até quando tornareis a minha glória em vexame e amareis a vaidade e buscareis a mentira? Então aqui Davi, ele estava falando acerca de pessoas que queriam o prejudicar. E no versículo 3 diz o seguinte: Sabei, porém, que o Senhor distingue para si o piedoso. O Senhor me ouve quando eu clamo por ele. Então, Davi estava dizendo o seguinte, e isso ele estava dizendo justamente para aqueles que queriam o prejudicar, para aqueles que estavam buscando, procurando mentira. Sabei, porém, que o Senhor distingue para si o piedoso, ou seja, vocês querem me prejudicar? Vocês estão procurando o meu mal? Saibam disso, que Deus ele distingue para si o piedoso. Um dos sinônimos desta palavra, distinguir, é escolher. Distinguir também é fazer a diferença. Então Davi estava dizendo o seguinte, que Deus ele escolhe para si, ou seja, Deus ele tem parte com aquele que é piedoso. Então, se nós queremos que Deus ele venha nos distinguir para ele, que Deus ele venha nos escolher, que Deus ele venha estar nas nossas vidas, nós devemos ser piedosos. O que é uma pessoa piedosa? Uma pessoa piedosa é uma pessoa que ela tem devoção pelas coisas de Deus e essa pessoa também ela ajuda o próximo. Então, ter devoção pelas coisas de Deus, no caso, é a pessoa ter prazer em ir para a igreja, congregar, em ler a Bíblia dela, seja na igreja, seja em casa, a pessoa realizar as orações dela. Então, isso são características de uma pessoa piedosa. Lembrando, a pessoa piedosa também, ela estende as mãos para o próximo. E nós devemos lembrar o seguinte, que isso se encaixa na vida de uma pessoa que é piedosa. Jesus ele disse, amar a Deus acima de todas as coisas, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento, e amar o próximo como a si mesmo. Então, quando Deus ele olha para a terra, ele olha para as pessoas, Deus ele procura essa piedade. A pessoa que o ama e a pessoa que ama o seu próximo. Essa pessoa que Deus vai escolher, que Deus ele vai querer, que Deus ele vai fazer a diferença e Deus ele vai estar na vida
dessa pessoa. Então, se queremos que Deus esteja nas nossas vidas, é isso o que nós devemos fazer. A piedade deve fazer parte das nossas vidas. E outra coisa também o salmista disse, a parte B do versículo 3, lê comigo de novo, ó. O Senhor me ouve quando eu clamo por Ele. Isso aqui também é outra consequência, outro resultado da piedade. Então a pessoa que ela é piedosa, a pessoa que ela ama a Deus, ela ama o seu próximo, essa pessoa, ela terá as orações respondidas por Deus, ou seja, no momento que ela precisar, que ela invocar o nome do Senhor, Deus vai responder essa pessoa. Então, avalia a sua vida com Deus, se de fato e de verdade você tem exercido a piedade na sua vida, se você tem colocado Deus acima de todas as coisas na sua vida, se Ele está em primeiro lugar na sua vida e se você tem estendido a mão para o próximo. Continuando, versículo 4, irai-vos e não pequeis, consultai no travesseiro o coração e sossegai. Nós podemos ficar irados se de repente alguém fazer um mal para nós ou falar coisas que nós não gostaríamos de ouvir ou nos aborrecer. Podemos, sim, porque nós somos seres humanos. Só que aqui está dizendo o seguinte: irai-vos e não pequeis. Ou seja, no momento que uma pessoa ela nos aborrece ou faz algo mal para nós, nesse momento muitas vezes a nossa carne ela vai querer clamar por vingança. Muitas vezes o diabo vai ficar soprando no ouvido, ó, ele fez isso para você, ela fez aquilo para você, seja de repente na vizinhança, seja de repente na família, seja de repente no trabalho, enfim, isso pode acontecer, porque o mal, o diabo, ele não quer nos ver no espírito. O diabo, ele não quer ver a gente exercendo a piedade. Então a ira pode vir, mas nós não podemos satisfazer, no caso, o desejo de vingança. Ou seja, se alguém fez algo para você, seja na família, no seu trabalho, seja na sua vizinhança, seja onde for, você deve colocar nas mãos de Deus. De repente você diz, poxa, mas fulano fez isso, fez aquilo, sem causa, sem motivo contra mim. Sim, a ira vai vir, mas não alimente ressentimentos, não alimente mágoas, não deixa o capeta manchar, sujar o seu coração. Coloca nas mãos de Deus e Deus ele toma providência. Deus ele vai se encarregar. Apenas confie nele, coloque nas mãos dele e durma em paz. Fica em paz com Deus. Continuando, versículo 5, oferecei
sacrifícios de justiça e confiai no Senhor. Esse oferecer sacrifícios de justiça é a gente fazer aquilo que é correto aos olhos de Deus. E aqui também está dizendo que nós devemos confiar no Senhor. E esse foi o título: Confiança em Deus na angústia. Continuando, versículo 6. Há muitos que dizem: quem nos dará a conhecer o bem? Senhor, levanta sobre nós a luz do teu rosto. Então aqui o salmista faz uma pergunta, e essa pergunta muitas pessoas estavam fazendo, e ao mesmo tempo também podemos dizer que ele dá a resposta. Quem nos dará a conhecer o bem? Ou seja, quem é que pode trazer a saída? Quem é que pode trazer a solução? Pois é isso que ele quer dizer quando diz quem nos dará a conhecer o bem. E logo em seguida, a parte B do verso 6, mais uma vez, Senhor, levanta sobre nós a luz do teu rosto. E aqui é a resposta para a pergunta. Então, Deus, ele é o único quem pode nos trazer o bem, nos fazer conhecer o bem. Ou seja, Deus é o único quem tem a saída, a solução para aquilo o que nós necessitamos. Quando ele diz, levanta sobre nós a luz do teu rosto, esse levanta sobre nós a luz do teu rosto, no caso a luz do rosto de Deus, justamente é a providência de Deus, é a ação de Deus, é Deus agindo na vida dos seus servos, Deus agindo na vida daquele que é piedoso, e que o Todo-Poderoso, nosso Deus, ele levante o rosto dele e a luz dele brilhe na sua vida, trazendo a providência, a resposta que você precisa, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Nosso Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, entramos na tua santa e gloriosa presença, bendizemos e exaltamos o nome do Senhor. O Senhor é glorioso, o Senhor é lindo, o Senhor é formoso, o Senhor é o grande eu sou, aquele que sempre existiu, que não foi feito, não foi criado por ninguém. Tu és eterno, Pai. Tu és aquele que tem toda a força e poder. Meu Deus, nesse momento eu oro por essa pessoa que me acompanha, que ora junto comigo. Pai, faz a luz do teu rosto brilhar sobre a vida dela. Eu não sei aonde ela precisa, se é na vida espiritual, se é na saúde, Pai. Não sei se é no casamento, se é na família, se é no trabalho, nos negócios, mas o Senhor sabe. Então, em nome de Jesus Cristo, meu Deus, age em favor, meu Deus, da vida dos teus servos, Pai, para a honra, para a glória e louvor de Cristo. Assim nós colocamos as nossas demandas nas tuas mãos, Pai, crendo na resposta, na vitória, pois nós sabemos, Pai, que no período da luta, da adversidade, da angústia, o Senhor nos conforta, Pai. Sim, o Senhor nos traz o alívio, como nós vimos na tua palavra. E até mesmo, Senhor, se essa pessoa ela tem enfrentado um período conturbado, um período de luta, meu Deus, que o Senhor venha aliviá-la,
venha fortalecê-la, venha renová-la, Pai, em nome de Jesus, e que ela venha sair vitoriosa dessa luta, dessa peleja, desse período de angústia, em nome de Jesus. Receba o alívio de Deus na sua vida e receba a luz do Senhor na sua vida, em nome de Jesus. Amém? Lembrando, se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva, deixe o seu like, o seu joinha, escreva aí nos comentários e compartilhe com outras pessoas. Até a próxima, se assim o nosso Deus permitir. Fique na paz. Forte abraço.